Paulo, com a proximidade e com a possibilidade de reintegração do Arboleda, o São Paulo ainda vai pensar em buscar um zagueiro, sim. Tanto que a gente perdeu o Dória e o Arboleda, a gente cria 2 zagueiros. Então, pela lógica, mesmo o Arboleda reintegrado, o São Paulo teria interesse em buscar mais um nome. Mas o Arthur Chaves está bem complicado. O Rafinha está conversando com os alemães e a coisa não está evoluindo. Não está tendo evolução na questão do Arthur Chaves. Ninguém está otimista pela contratação dele. Apesar do staff do jogador quererem vir para o São Paulo, enxergarem com bons olhos, o Hoffenheim não está vendo com bons olhos a movimentação, quer dinheiro, que é exatamente o que o São Paulo não tem. E aí, amigo, com a Arboleda voltando, com a possibilidade de poder buscar outras possibilidades, o Arboleda já preenchendo. E como eu falei para vocês, todo mundo que eu converso no São Paulo, que é próximo do Macis, enxerga que o Arboleda é o melhor zagueiro que temos, a tendência é que o Arboleda seja reintegrado. E aí, gostemos ou não gostemos, a gente aplauda ou não aplauda, critica ou não critique, a tendência é que ele volte. O Dorival adora o Arboleda. Ele elogiou o Arboleda de forma gigante quando o Arboleda foi dito que não seria reintegrado. Então, repito para vocês, se vocês não lembram. O Rui Costa começou a transmissão da apresentação do Dorival Júnior e falou o seguinte: queria esclarecer que o Arboleda não será, e a decisão está definida e ele não vai voltar ao time. E aí o Dorival Júnior, umas 3 ou 4 perguntas depois, ele foi perguntado: mas você pediu o Arboleda? E ele falou: olha, não pedi, é uma prerrogativa do clube, mas eu acho o Arboleda um grande jogador que me ajudou em 2017 na minha primeira passagem, em 2023 na minha segunda passagem. Então, da parte do Dorival, o que ele vai cobrar do Arboleda é disciplina. Ele provavelmente vai falar o seguinte: Arboleda, é o seguinte, você sabe que comigo não tem 2 chances. Eu posso botar você no grupo, mas você vai ter que comer quietinho aqui, vai ter que trabalhar do jeito que você sabe que eu gosto de trabalhar. E é isso. E eu acho que a tendência, pelo tudo que eu tenho ouvido, falei isso para você ontem já, ontem também durante o dia, muitos veículos repercutiram a respeito disso, e vocês viram que isso foi propagado, e a informação que eu continuo tendo é que a tendência é de reintegração do Arboleda. Tá bom, Anderson? Então, o que eu posso te dizer sobre reforços é isso. O Newton vai ter provavelmente uma conversa hoje de novo com o Rafinha, o Macis e o Dr. Felipe lá, que cuida da parte jurídica, que estão dando suporte para o Rafinha enquanto está nessa, enquanto eles buscam outro executivo que eles querem resolver hoje o mais rápido possível. E as informações todas, repito, indicam que será um ex-jogador que tenha tido alguma proximidade com o São Paulo, se é que não possa ser algum ex-profissional, como, por exemplo, o próprio Autuori, como eu falei para vocês. Eu não ouvi o nome dele, eu só estou dizendo que, assim, gente que tem identificação com o São Paulo e está acostumado a fazer esse cargo, eu só me lembrei do mais um contato, mas não necessariamente já tem alguma coisa para eu poder contar para vocês. Eu, pelo menos, não tenho conhecimento ainda. O Dorival está fazendo besteira em deixar o Paulinho sair do Gouveia. Aí, realmente, o Paulinho é uma escolha dele. Isso não tem nada a ver com o Rui Costa, com o Rafinha, até porque nem faz sentido os caras se meterem nisso. É um jogador que, assim, é rotação de plantel para ter poucas oportunidades. Ele preferiu o Gustavo Santana. Já respondi isso, Thiago. Péssima notícia, Zanca, Arboleda voltar a ser reintegrado. Não está confirmado, mas a tendência é essa, pelo menos é o que eu venho ouvindo de todo mundo. Juninho Paulista não é cogitado? Rafael, eu não ouvi o nome dele especificamente, mas ele é um ex-São Paulo que tem experiência de gestão, faria sentido. Ele está hoje comentando Copa do Mundo no SBT, se eu não me engano. Não sei se está em algum clube. Mas, bom, então só para atualizar vocês, para a gente ficar na mesma página aqui sobre a questão de reforços, tá? O Newton, o São Paulo continua interessado, para ficar na clareza aí com vocês, mas talvez mudem os termos negociais. E aí eu não sei como isso vai funcionar. O Arthur Chaves está em vias de fato de melar o negócio, não avançar, por conta da dificuldade da negociação com o Hoffenheim, o Rafinha falando com os alemães diretamente, apesar do staff do jogador querer jogar no clube. Aí tem essa questão da reintegração do Arboleda, o Mike já está treinando, o Arboleda está treinando separado ainda. Ele deve ter uma conversa com o Dorival Júnior entre hoje
e amanhã. E aí provavelmente deve ter essa questão da reintegração, a não ser que dê ruim na conversa lá. Mas eu acho que não. Que mais? O São Paulo não tem outras negociações avançadas e se tinha, morreu com o Rui Costa. Foi isso que eu ouvi ontem. Se tinha, morreu com o Rui Costa. Tinha um meio-campista que o Rui Costa estava meio assim otimista de conseguir uma evolução. Não soube o nome e se foi com ele, porque só ele estava falando com esse nome. Que mais? Vendas, não tem nenhuma venda que estava sendo negociada, nenhuma saída engatilhada. Ou seja, o Rui Costa estava ali há 3 semanas, meio que, né? Muito pouca efetividade, muito pouco trabalho desenvolvido, muito pouca efetividade. É aquilo que a gente já falou, um trabalho insosso. O Rui Costa tem 62 contratações em mais ou menos 67 meses, 66 meses de trabalho no São Paulo. Cara, nem 66 meses, 65 meses, 62 contratações. A gente tem mais de 20 milhões em multas pagas para técnicos. Quase 400 milhões gastos em dinheiro. Vou até para fazer uma matéria com esses pontos para vocês. Cara, não dá para dizer que foi uma grande passagem. Ah, mas o São Paulo foi campeão, não sei o quê. Acho até que ele deu alguma contribuição, porque também, assim, até um relógio parado acerta pelo menos 2 vezes por dia. Concorda comigo? Então, assim, não tem como também só errar. Mas com certeza, o Rui Costa ele errou muito mais do que acertou. E principalmente quando ele teve a prerrogativa de tomar as decisões e a caneta na mão, foi um desastre. Foi assim uma hecatombe. Foi assim uma tragédia completa o desenvolvimento do trabalho dele. Foi muito, muito ruim. Espero que agora, com quem chegue, com quem retome, seja qual for esse nome, eu ficaria muito feliz se fosse, por exemplo, o Juninho Paulista, tá? Se fosse o Juninho Paulista, ficaria feliz. Se fosse o Kaká, ficaria feliz. Se fosse o. E, de novo, eu não sei se vão fazer um bom trabalho. Eu estou dizendo sobre perfil. Se fosse o. Quem mais? Quem que eu tinha citado, diretor? Cara, minha cabeça está ruim, desculpa. Mas, assim, eu falei Juninho Paulista, a gente falou do Edmilson. O Edmilson também acho um nome decente. O Autuori acho um nome decente, acho que traz paz para o ambiente, sabe o que faz, conhece de futebol, apesar de eu estar achando que ele também já está meio cansado das coisas do futebol. O Rui Costa foi demitido por política, não pelo seu trabalho. Você tem razão na sua fala, mas o seu trabalho foi ruim. O trabalho dele foi ruim. Então é assim, cara, é isso. Se for um desses 3 caras, eu vejo com bons olhos, tá? Vou falar para vocês assim, minha trinca de favoritos, na minha opinião. Juninho Paulista em primeiro lugar até, Edmilson em segundo e Kaká em terceiro. E por que eu coloco Kaká em terceiro? Porque eu acho que o Kaká merecia um ciclo mais completo, porque ele nunca trabalhou em lugar nenhum. Do ponto de vista, ele trabalhou na Kings League, né? Assim, que não dá, não sei nem se eu posso chamar isso de, não sei nem se é estúpido eu citar isso. Mas no que diz respeito a profissionais, para mim, em primeiro lugar, o Juninho e em segundo lugar, o Edmilson, porque eu acho o Edmilson muito político. O Juninho também tem uma questão política, mas acho ele muito bom na prática. Ele trabalhou muito tempo no Ituano, sem recurso nenhum, e fez um grande trabalho lá. Então, gosto muito do nome dele. Então, eu não sei se ele está envolvido com o Ituano ainda não, Luiz. Não sei se ele ainda tem envolvimento. Eu acho que não. Eu acho que ele já tinha se desligado. E aí coloco em quarto lugar o Autuori, e assim, e só depois eu procuraria outros nomes, tá? Isso eu estou falando minha opinião, isso é uma opinião muito particular minha. E eu não estou dizendo que isso é favorito do Macis. Do Macis que eu sei é que ele quer um ex-jogador, porque ele acha que isso agregaria no ambiente, ajudaria no trabalho ali de todos os dias, tá? Então, na minha opinião, na minha concepção, e eu vou fazer um pedido para vocês, se alguém puder clipar o trecho ou me disser qual é o horário que o Arnaldo falou
sobre esse negócio do Dorival implorar pela permanência do Rui Costa, eu agradeço vocês. Manda para mim no WhatsApp, quem tem meu WhatsApp, ou e-mail, todo mundo acha que tem. Ou comenta aí nos comentários da live, que manda para mim no comentário, não no chat ao vivo, mas no comentário da live mesmo, que depois eu dou uma olhada e vou tentar identificar isso. De repente até faço uma matéria, porque isso é interessante, porque eu não tenho essa informação dele ter implorado, tá? Eu tenho informação, como eu comentei ontem no vídeo com vocês, dele ter se incomodado. Só para vocês saberem isso. Então, vamos aproveitar hoje para ver. Vou citar os meus nomes preferidos também no blog do São Paulo para ver, de repente, uma enquete da preferência da galera. E é isso. Vamos acompanhar a notícia do dia de hoje. Hoje o São Paulo trabalha, hoje o São Paulo volta aos treinos. Provavelmente vai rolar muitos comentários, muitos bochichos. Eu espero que o São Paulo tenha boas notícias no dia de hoje, que o São Paulo tenha mais definições e que o Macis tenha sapiência, tenha sabedoria na escolha do novo nome, porque o São Paulo não vai poder mudar depois do perfil. Se for o Juninho, está comentando Copa também. Espero que a gente consiga trazer um cara que possa realmente ajudar. Se for o Edmilson, talvez a gente só tenha ele para depois. Se for aí o Autuori que está disponível, acho que é um nome incrível, tanto para a organização de ambiente quanto para ajudar. Não sei qual é o tamanho como é que o próprio Dorival enxergaria isso. E depois o Kaká também, essas coisas todas, não sei. O Kaká estava na Copa, até onde eu vi. Deve estar cumprindo, deve estar lá representando, deve estar recebendo também para ser embaixador, essas coisas todas. Vamos ficar na torcida, para que venham melhores informações. Vou também ficar acompanhando aqui e dou informações para vocês ao longo do dia ou amanhã aí com relação também à melhoria da minha mãe. E continuo agradecendo vocês pelas orações, pelo carinho, pelas boas vibrações, pelas energias de sempre, tá bom? Fiquem com Deus, boa semana, boa segunda-feira, tamo junto, vamos São Paulo e fui! O sábado de manhã foi de trabalho para o elenco do São Paulo no Super CT. Para começar, os atletas realizaram um aquecimento com exercícios de mobilidade, core e fundamentos técnicos. Depois, partiram para as atividades com bola, que aprimoraram tanto movimentações ofensivas quanto defensivas. Para fechar, Dorival Júnior e sua comissão comandaram exercícios de fundamentos específicos para cada função. Isso que aconteceu no sábado. Eu vou falar para você nesse vídeo todas as contratações do diretor de futebol Rui Costa. Para mim, o pior diretor de futebol da história, que foi contratado pelo pior presidente da história, o Júlio Casares. Prepare o seu estômago, porque a lista mostra muito do que é a gestão, do que foi a gestão Casares, do que foi a gestão Rui Costa. E eu queria que, se você tivesse paciência, que você deixasse no comentário do vídeo o jogador que para você foi a pior contratação dessa gestão. Foram várias, a gente vai lembrar de alguns nomes aqui, foram pouquíssimos os sucessos, muitos fracassos, e eu queria que, se tiver algum nome que te chamou a atenção, você comentasse nos comentários. E também, claro, que se você puder compartilhar esse vídeo com seus amigos, para a gente saber, para a gente não esquecer, porque a gente não pode esquecer dessa gente. A gente não pode esquecer dessa gente que está destruindo o clube. E nessa lista, além de Casares e Rui Costa, também tem o seu Belmonte. O seu Belmonte também tem muita culpa nisso. Que está escondidinho, que fugiu, mas ele também tem muita culpa nisso. Vamos lá, para o vídeo não ficar muito longo? 2021, contratações: Orejuela, Benítez, William, volante, trator sem freio, Bruno Rodrigues, Miranda, Rigoni, a primeira vez, Éder, o barrigudo, o cheddar, Caleri, Gabriel Neves, 9 reforços contratados em 2021. Vamos para 2022. Começamos a lista com Jandrei, o goleiro, contratado, muito amigo do Rui Costa. Tem foto dos dois quando o Jandrei jogava na Chapecoense. Rafinha, o lateral direito, que hoje é um homem forte do futebol, que está comentando a Copa do Mundo enquanto o São Paulo pega fogo. Inclusive, muita gente cobrando também que o Rafinha seja demitido, eu concordo plenamente. Alisson, o enganador. Nicão, Patrick Picanha, André Anderson, Andrés Colorado, olha isso, gente, olha essa lista. Marcos Guilherme, Bustos, Ferrarese, Galopo, Felipe Alves. Total em 2022, 12 reforços. Se prepara que tem mais. 2023,
Pedrinho, aquele que foi acusado de espancar a namorada. Marcos Paulo, Rafael, o goleiro, Wellington Rato, Alan Franco, Jagson Mendes, que o São Paulo acertou um acordo, deve milhões para ele, David, Caio Paulista, Erisson, lembra aquele atacante? Raí Ramos, Michel Araújo, Alexandre Pato, Rames Rodrigues, Lucas Moura. Total em 2023, 14 jogadores contratados por essa gestão Rui Costa. Aí, olha só os nomes, gente. Eu juro, toda vez que eu vejo essa lista, eu vejo o dinheiro do São Paulo indo pelo ralo, assim, saindo das mãos da diretoria, indo pro ralo. Olha quanto dinheiro jogado fora. Vamos lá, 2024, Eric, o atacante, Luiz Gustavo, o volante, Bobadilha, Ferreirinha, André Silva, Sabino, Marcos Antônio, Juan Tressoldi, Jamal Lewis, Santilongo, um total de 10 reforços em 2024. Talvez aí o Marcos Antônio vai ter sido o melhor dessa gestão até agora. Viemos para 2025 e já abrimos a lista com Oscar, o enganador mentiroso Oscar. Enzo Dias, Cedric, Wendel, Dineno, Tapia, Rafael Tolói, Mailton e Rigoni, pela segunda vez. Os caras contrataram o Rigoni, gente, 2 vezes. 2 vezes esse incompetente do Rui Costa contratou o Rigoni. Total, 9 reforços em 2025. 2026, Carlos Coronel, Dória, que nem tá no time mais, Lucas Ramon, Danielzinho, Cauli e Arthur. E agora o Vitor Sá, que deve assinar contrato. Total de 7 reforços, se for confirmado mesmo o nome do Vitor Sá. Gente, olha essa lista. Não é possível. Qual clube sério do mundo ia manter um cara desse no cargo? Olha os jogadores que ele contratou. Agora, você imagina, eu não estou falando nem só pela despesa na hora de contratar, porque tem muito cabeça de baga aqui que estava sem contrato. Mas você consegue imaginar quanto de salário o São Paulo pagou para esses caras? Soma tudo. O Jagson Mendes que não pagou, que está devendo. Quantos jogadores saíram do clube e o São Paulo ainda está devendo? Eu acho que se esse presidente fosse realmente o cara sério, ele deveria investigar essas contratações. Porque não é possível que o cara em sã consciência vá contratar o Rigoni 2 vezes. Não é possível que o cara trouxe esse Jamal Lewis. Tem tanto nome aqui, gente. É só você pegar ano a ano. Ano a ano tem nome assustador aqui, ó. Jamal Lewis, Tressoldi. Olha esse Tressoldi. Olha essa lista do começo aqui. Erisson, Raí Ramos, Michel Araújo, Rames Rodrigues, Oscar, Marcos Paulo. Olha esses jogadores que esse Rui Costa contratou. E vamos lembrar, não foi só o Rui Costa. Casares presidente e o diretor de futebol, que era chefe do Rui Costa, era o Carlos Belmonte. A gente não pode esquecer. Olha o tamanho da destruição, da devastação que esses caras causaram nos cofres do São Paulo. Olha quanto dinheiro foi jogado fora. Olha quanto o São Paulo deixou olha como usou mal o dinheiro que arrecada. Porque arrecada bilhões. Lembra que a gente fez um vídeo aqui que o São Paulo arrecadou quase 2,5 bilhões nos últimos 3 anos aí? Olha com que foi jogar, olha no que foi depositado o dinheiro. Olha os recursos do São Paulo onde foram empregados. Você consegue entender porque o São Paulo está nesse buraco? Você consegue entender? E essa gestão do pior diretor de futebol da história junto com o pior presidente da história só foi mais do mesmo, né? Porque com o Leco também tinha sido mais ou menos parecido, com o Aidar tinha sido mais ou menos parecido. É que nessa gestão a gente teve os escândalos. Com o Aidar também teve, né? Mas foi tudo lá entre eles, tudo acabou em pizza. Mas esse ano, do ano passado para cá, a gente teve os escândalos. Esses caras todos estão sendo investigados. Casares, Belmonte, está todo mundo sendo investigado. É desesperador, não é? Saber que esses jogadores vestiram a camisa do São Paulo e esse cara só saiu agora. Só agora. Já era para ter demitido esse cara no 2º ano. É só olhar o resultado esportivo que o São Paulo teve na mão desse cara. São Paulo. De 2021 a 2026, só com transferências, o São Paulo gastou 347 milhões de reais. Rescisões de jogadores,
34 milhões de reais. Rescisões de técnicos, 19,9 milhões de reais, totalizando 400 milhões e 900 mil reais. Seria muito legal e importante o seu Macis explanar para a gente o conteúdo dos contratos da era Rui Costa no São Paulo. Eu gostaria muito de saber. E o lado B dessa história é a dúvida de quem vem para o lugar do Rui Costa. Tem uns nomes rolando por aí. Falaram em Kaká, Edmilson, lembra do Edmilson? Mas na minha opinião, esse não é o caminho. Para ser bem sincero contigo, se tem uma coisa que o São Paulo devia parar de fazer, é contratar ex-atletas para algum cargo de responsabilidade na diretoria. Sobretudo para o cargo de diretor executivo de futebol. Ok, quer continuar contratando ex-atletas por causa da plástica? Contrata para treinador do time profissional ou de alguma categoria da base. Contrata para ser preparador de goleiro, maqueiro, jardineiro, roupeiro, cozinheiro, porteiro, ou no máximo coaching de vestiário, que nem o Rafinha. Mas parou por aí. Para um cargo de responsabilidade, você tem que trazer um verdadeiro profissional da área. Para diretor executivo de futebol do São Paulo Futebol Clube, você não pode trazer uma aposta, ainda mais depois da passagem do Rui Costa. Você tem que trazer um cara que é certeza. Quer um exemplo? Marcos Braz, ex-Flamengo e ex-Remo. Olha só a quantidade de títulos que o Flamengo ganhou com esse cara encabeçando o departamento de futebol. Olha o Remo, voltou para a Série A depois de 3 décadas. Isso não tem um dedo do Marcos Braz, tem as 2 mãos. A ideia inicial é trazer um profissional para ficar até o final da temporada. Conversa com ele. São Paulo está precisando vender aí a quantia de 150 milhões de reais e contratar jogadores? O cara sabe o que faz. Ah, e tem uma outra coisa boa, na minha opinião, que aconteceu com a saída do Rui Costa, e eu vou falar sobre ruim muito fraco. E galera, tem uma situação envolvendo Aubameyang. Falam que ele foi oferecido pro Vasco e pro São Paulo. Vocês gostariam do Aubameyang no São Paulo? Pra quem não sabe, o Aubameyang é um jogador, né, que jogou lá no Borussia. É um cara que joga demais, jogou muita bola. Não é tão novo, mas jogou, né, Champions League. Esse cara, ó, gente, assim, na moral, tragam o Aubameyang. Tem a possibilidade? Tragam o Aubameyang. Te digo que você tá louco, Aubameyang. Gente, quem conhece sabe do que eu tô falando. Centroavante espetacular, muito veloz, um jogador assim de outro nível, está de saída do Olympique de Marselha. Ele não tá novo, tem 37 anos, mas também valores assim bem acessíveis de mercado. Você não precisa gastar uma fortuna para trazer o Aubameyang. Então eu com certeza traria o Aubameyang. Você vai falar, Tidico, ele é velho, não aguenta andar, tal, não dá pra saber como ele tá jogando. E o André Silva, que foi recém-contratado aí por 26 milhões de reais? E o André... Porque isso derruba qualquer argumento. Nós temos, né, a percepção e gosto. Ah, esse eu gosto, esse eu não gosto, esse tá velho, esse tá novo, esse não virou em time A, B ou C. Só que o André Silva, dá pra discutir isso? Foi recém-contratado por 26 milhões de reais. Pra mim, um lixo de jogador. Então, assim, eu queria demais o Aubameyang pelo histórico dele. Tem 37 anos, pelo que eu conheço, pelo que eu sei do Aubameyang, colocar um cara desse no São Paulo, pelo nível de futebol que ele já teve, que ele já demonstrou ter, pra mim sim, ainda poderia fazer uma pequena diferença no futebol nacional. Não vai vir jogando aquilo que ele jogava no Borussia, né? No Borussia ele detonou. Então ele já jogou em vários times, Milan, Borussia, Barcelona, olha, Chelsea, ele detona, foi um cracaço de bola. Então por um histórico tão gigantesco, eu também acho que não é o ideal trazer jogadores mais velhos assim, mas um cara desse não é um cara mais velho que não teve carreira, esse cara ele teve muita carreira. Então eu acho que um testezinho, uma questãozinha envolvendo o Aubameyang, porque não tem risco, ele tá barato hoje, você não vai gastar 100 milhões no Aubameyang, não vai fazer... Por exemplo, o que vocês preferem? Olha o que tá jogando Plata e Samulino no Flamengo. Esses caras são muito caros. Estão entregando tudo aquilo? E são jogadores novos, são jogadores que estão ativos no mercado. Vocês preferem Plata e Samulino por 100 milhões, sei lá quantos, são jogadores caros, 80 milhões, ou trazer um Aubameyang pagando um saláriozinho aí de 1 milhãozinho, 1 milhão e pouco aí, que não tá valendo nada, e trazer um Aubameyang? Eu prefiro muito mais arriscar no Aubameyang. Tá velho, tem essa questão que nós estamos meio traumatizados em relação a isso.
Mas foi um jogador lendário, né? Foi um cracaço de bola. Eu simplesmente adoraria. Nessa oportunidade, eu traria com certeza o Aubameyang, porque não teria um risco financeiro. Poderia dar errado, mas não teria grandes riscos financeiros. Melhor arriscar com o Aubameyang do que com o André Silva, né? Melhor gastar dinheiro no Aubameyang do que o André Silva. O André Silva é chance zero de dar retorno nenhum. O Aubameyang pode ter lampejos ali e fazer a diferença em jogos pontuais. Mas eu quero saber a opinião de vocês. E aí, o que vocês acham em relação a isso? Traria ou não traria? Eu traria sim por conta de todo esse contexto do Aubameyang. Pra mim foi um jogador espetacular. Mas eu quero saber a opinião de vocês também. Vão deixando aí nos comentários. O São Paulo pode estar próximo de fechar um dos acordos comerciais mais importantes dos últimos anos. Segundo informações divulgadas pela TV Tiro de Meta, o tricolor negocia uma parceria com a Ticketmaster, uma das maiores empresas de venda de ingressos do mundo. Caso o acordo seja concretizado, a operação poderá gerar aproximadamente 290 milhões de reais ao clube nos próximos anos, fortalecendo as receitas e ampliando a capacidade de investimento do São Paulo dentro e fora de campo. A proposta prevê que a Ticketmaster passe a operar e comercializar os ingressos do São Paulo, assumindo uma área considerada estratégica para o clube. A empresa pertence ao grupo Live Nation Entertainment, líder mundial no setor de entretenimento e responsável pela venda de ingressos de grandes shows, festivais, arenas e eventos esportivos em diversos países. A chegada da companhia ao Morumbis poderia representar uma modernização dos processos de venda, atendimento ao torcedor e gestão comercial dos eventos do clube. Internamente, o São Paulo busca alternativas para aumentar suas receitas recorrentes e reduzir a dependência de negociações de atletas e premiações esportivas. Os valores projetados pela parceria podem contribuir diretamente para o equilíbrio financeiro do clube e ampliar o potencial de investimento em futebol, estrutura e categorias de base. A expectativa é que os impactos financeiros comecem a ser percebidos principalmente a partir de 2027. A Ticketmaster atua em dezenas de países e é considerada uma das maiores empresas de bilheteria do planeta. A companhia trabalha com grandes artistas internacionais, festivais, arenas esportivas e eventos de grande porte. E aí, torcedor tricolor, voltando a falar sobre o novo diretor de futebol. Deixe nos comentários se você gostaria de ver o pentacampeão Edmilson no comando de um setor tão importante dentro do São Paulo, ou se você prefere Leonardo, tetracampeão, ex-jogador do tricolor e dirigente com vasta experiência em clubes europeus.